Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu, Glênio Madruga. E hoje nós vamos falar da obra Quincas Borba, de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, falecido em 1908. Um camaradinha pobre de origem, mestiço, que não fez curso superior. Era gago, epilético, trabalhou como revisor, tipógrafo, jornalista, crítico literário, escritor e tradutor. Foi um pouquinho de tudo. Foi um pouquinho de tudo e na sua juventude ele achou que o livro ia acabar. Porque os jornais publicavam as notícias e as coisas numa velocidade muito grande. Mais precisamente no ano de 1859, ele publica um artigo num jornal em resposta a outro autor, dizendo, é o fim do livro, é o fim, acabou galera. Acabou essa palhaçada. Agora é só jornal. Ah, que bom que ele estava errado. Isso aí. Machado de Assis, ele foi... A gente poderia ficar um episódio inteiro falando das qualidades literárias de Machado de Assis aqui. Que só agora está sendo reconhecido lá fora. Isso aí, na minha opinião e na opinião de muita gente, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele é responsável, um dos grandes responsáveis pelo movimento do romantismo no Brasil. Que lindo isso. Isso, e a passada para o movimento realista. Exatamente. Tanto que ele é mais conhecido pelas obras do realismo. Né? Depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso, né? Isso, Memórias Póstumas. É tanto nome, né? Nome diferente. Uhum. É Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele ganha esse peso na literatura brasileira como um autor do realismo. E o realismo é aquele momento, né? O outono é sempre igual, as folhas caem no final. Ou seja, é só tristeza, gente. Para quem estava acostumado com essa época de ler grandes obras e ter finais felizes, de repente o realismo entra como assim, não. Não, a vida não é assim. Sabe aquele personagem, ele pode morrer no final. Isso, e vai, provavelmente. Sabe aquele personagem, vai ser mostrado que ele sofre. Isso. É. Só que isso não acontece de uma forma drástica. Nas próprias obras do Machado... Exato. As obras realistas dele não estão desprovidas de traços românticos. Então tem essa névoa, essa nuvem, os limites não são fixos. Exatamente. Nem para Machado de Assis. E com tanta experiência em escrita e tanta experiência na política da época, porque como ele era jornalista, né, ele se tornou jornalista, ele trabalhou com Antônio Manuel de Macedo. Momento, conferência. Manuel Antônio de Almeida. Opa! Ele foi ajudante do Manuel Antônio de Almeida, que foi quem escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Olha! Que a gente já comentou, já tem um episódio na Rádio Caractere. Então, ele tem com essa experiência no jornalismo, com essa experiência do entendimento político da época, com todo o preconceito que ele também sofre. Afinal de contas, ele é mulato. Sim. Gago. Né, Glenn? Dava os ruins de vez em quando na praça, tinha que lá socorrer o Machado. Ele tinha epilepsia. Então, tem toda essa questão que dá pra ele essa carga, só que ele ganha o seu espaço por essa escrita, pela inteligência, e nos romances ele usa muito de ironia, né? E ele ironiza exatamente essas questões sociais. Por isso que a carga realista a carga acaba sendo carregada. Né? O realismo de Machado acaba sendo cheio dessas nuances do preconceito, né? Do desgosto. Tem muita coisa direta, tem muita coisa nas entrelinhas. Isso. Então, são livros, meus caros ouvintes, para não ser lidos na correria. Eles podem ser lidos na correria, podem, mas seguramente a gente vai perder muita coisa se a gente ler na correria. A gente já perde muita coisa quando a gente lê num ritmo tranquilo. Isso. Porque tem muita referência ali que não pertence aos nossos dias. Tem isso ainda. Né? Isso pertence àquele tempo. Então, assim, nessa obra, ele pode dar alguns indícios das questões ali raciais, né, as questões da escravidão, que
muita gente não fala nas obras dele, né? Que em pesquisas mesmo não aparecem, Uhum. porque as pessoas não prestam atenção nessa carga, nesses escritos, né? Que acabam desaparecendo em meio à trama dos personagens principais, assim. Sim, sim. Foi uma realidade que ele viveu bastante. Ele tendo nascido em 1839, ele pegou o grande auge do tráfico de escravos, Isso. ainda enquanto a escravidão era legal, depois o período E as do políticas tráfico, também revenda, que tratavam do tema, né? Da questão. E todo desenrolar até a liberdade. Uhum. Então, A mudança uma para a realidade que fazia República. parte da vida dele. A mudança para a República. É muito interessante ver no Memorial de Aires essas questões. E também no Esaú e Jacó. São livros assim, ó, maravilhosos. Percebamos, nossos ouvintes, que Suzane é uma machadiana de coração. Eu adoro. Então, eu tive uma experiência meio... Começando a falar de experiências de leitura agora, eu tive uma experiência meio pouco traumática na escola, com Machado de Assis, com um outro livro que faz parte da famosa trilogia realista, que a gente já deu o bisu agora há pouco, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro. Minha experiência ruim foi com o Dom Casmurro. Ah, pois é. Então... É que as pessoas gostam muito de Dom Casmurro porque tem a personagem da Capitu e tem o eterno discurso que já, assim, ó, ai, cansa de... Ai, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Parece que Machado de Assis é só isso. Parece que Machado de Assis só escreveu isso, só escreveu sobre essa traição. E assim, ó, gente, se a gente perceber o modo narrativo do Machado de Assis, ele pega a partir do ponto de vista de determinados personagens. E esse ponto de vista, ele não é confiável. Sim. Né? Falando agora uma perspectiva de perceber a literatura, perceber como a leitura, né, como a narrativa é construída, se parte do ponto de vista de determinado personagem, a gente precisa desconfiar, porque aquele personagem ele está carregado de outros elementos, ele tem ideias próprias, ele tem ideias construídas a partir das suas experiências construídas pelo autor, né, pelo narrador, que na história elas vão aparecer. Então, assim, o tal personagem né, descrito como alguém sem caráter. Será que ele é sem caráter ou pela perspectiva do narrador ele é sem caráter? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E daí na escola acaba sendo meio traumático porque toma-se do Machado de Assis essa obra para discutir com crianças. Gente, não é a gente não criança, tem né? maturidade. E agora eu vou falar como professora de língua portuguesa. Não há maturidade para a gente discutir coisas profundas em Machado de Assis em determinada época da vida. Não há. O Machado tem tantas outras obras, tantos outros escritos. Ele tem contos, assim, maravilhosos. A Missa do Galo, O Espelho. Gente, tem assim, ó, obras incríveis. O marido tá procurando o livro, provavelmente na estante. Tô procurando o livro porque eu queria ver se tinha editora. Saiu uma coletânea há pouco tempo atrás. Tem Companhia das Letras. É da companhia? Isso, de 50 contos do Machado de Assis. Faz um tempinho já que saiu. Isso. Então fica a dica de leitura aí pra quem tiver interesse em ler coisas diferentes do Machado. E até pra quem quer usar em sala de aula. Usa conto. Em vez de levar um romance que os alunos provavelmente vão ler o resumo. Fica a dica, porque os alunos vão procurar o resumo, eles vão procurar filme, eles vão procurar documentários, vão procurar tudo. Um podcast. Eles só não vão ler o livro, gente. É triste, mas é o que acontece. Táticas e estratégias então, por Michel de Certeau. Levem um conto de Machado de Assis e trabalhem com os alunos essa narrativa. A perspectiva da ironia, a perspectiva do sarcasmo que ele tem em determinados momentos. Essa questão das questões políticas. Então, gente, ele traz muita coisa. Já entrando no livro de hoje... Pois é. No Quincas Borba... Vamos abraçar. Vamos. Ele vai falar ele vai criar uma questão filosófica dos costumes, ele vai criticar os costumes filosóficos, né, parodiando o cientificismo, o evolucionismo da época e o positivismo, aquele lá criado por Comte. Exatamente. E a gente vai perceber que essa questão da filosofia ela vai permear toda a obra. Quincas Borba. Quem é Quincas Borba?
Quincas Borba, ele é um filósofo, ele tem muitos livros, ele é muito rico, e ele se encanta pela irmã de Rubião, que era um professor. Nesse encantamento, a irmã do Rubião, ela fica meio indecisa, ela não sabe se vai ou não vai, e daí ela morre. Ó, já começamos assim, né, gente? É Machado de Pessoas Assis. morrem. O negócio é direto. Ela morre. E o Rubião, ele fica muito amigo do Quincas Borba. Este Quincas Borba, ele tem um cachorro, né? Ele adota um cachorrinho, a quem ele dá o próprio nome. Ou seja, o cachorrinho também se chama Quincas Borba. Nesse meio tempo, o filósofo Quincas Borba vai ficando doente. Vai cada vez ficando, né? A saúde vai piorando e tudo mais. E o Rubião deixa a sala de aula, deixa a condição de professor, para ir ajudar esse amigo. Vai virar meio que enfermeiro particular dele. Né? Uhum. Nesse vai não vai, o filósofo dá ao Rubião toda a dinâmica do ser humanitas. Ou, como é que era o nome? É a filosofia do humanitismo. A filosofia do humanitismo no que o Machado de Assis cria para o livro. Lembra que a gente falou agora para criticar a filosofia do tempo, o cientificismo e tudo mais? Vamos lá, cientificismo. A linha de pensamento que prega a aquisição e confirmação do conhecimento através do método científico, pura e simplesmente. Positivismo, como você falou, desenvolvido a partir do iluminismo. Isso. Criação ou afirmação do Comte. Então, ele prega que humanos têm tão somente valores humanos, então ele nega outras esferas metafísicas, religiosas e afins. Crenças. Tá? Então ele afasta o humano dessa teologia e da metafísica e prega ainda, junto com essa linha de pensamento, que a ciência é o único tipo de conhecimento verdadeiro. O humanitismo, ele entra juntando isso e mais algumas coisas. Então ele prega a lei do mais forte, do mais rico, do mais esperto, para ter o seu lugar no mundo. Então, tudo no mundo é bom. Ele chega a falar que tudo no mundo é bom, só morrer que é ruim. Isso. Né? E ainda, a agulhada do dia, ele diz que o cristianismo é uma moral dos fracos. É. Então, ele bate nisso aí também. Isso, a filosofia do humanitismo. Humanitismo. Né? E a gente de pensamento do Quincas Borba. Isso, é o pensamento do filósofo Quincas Borba. Que ele passa isso, antes de morrer, ele passa essa ideia pro Rubião. O Rubião é muito... Ele é muito folha seca, né? Vai um ventinho, ele vai junto. Vai uma ideia, ele vai junto. Então, ele não tem um aprofundamento de ideias, né? Interessante isso, ser colocado essa ingenuidade filosófica e de conhecimento justamente num professor. É um professor lá de Barbacena. É um professor de Barbacena, em Minas. Lá em Minas Gerais. E tem todo esse negócio, esse deslumbramento do professor com humanitas e com o filósofo, exato. E a gente vê isso hoje, né? Se a gente observa bem o nosso tempo. Largos passos. Porque o filósofo fulano de tal falou isso. Porque vejamos o vídeo do fulaninho de tal, né? Não vamos citar nomes aqui. Não vamos citar nomes. Mas a gente não precisa que você... Aqueles que o pessoal fica endeusando exatamente. todo dia. Tem um bocado de livro aí. E a gente fica assim, nossa, e isso as pessoas trazem para a vida, sem a mínima reflexão. Não estou dizendo que os filósofos estão falando... Às vezes eles falam até umas coisas interessantes. Mas às vezes, porque eles também falham. Sim. E o papel da filosofia é justamente o de refletir, de você pegar alguma coisa do conhecimento e refletir. Se você não refletir aquilo, empregar para a tua realidade, para a tua vida, não resolve. Não adianta. Não resolve. Só que daí o problema é esse, né? É pegar um pensamento pronto e trazer para a própria vida, para o próprio modo de viver, sem refletir e sem pensar, isso vale para mim? É o que o Rubião faz. Porque temos mais uma morte nesse livro, minha gente. Quincas Borba morre. E ele deixa... Qual Quincas Borba? O filósofo. O filósofo, tá. Porque aí que eu ia falar um negocinho agora. Porque ele deixa toda a sua herança, todo o seu dinheiro, para o professor simples, Rubião. E Rubião passa de professor a capitalista. E daí a gente tem que fazer... Momento explanação. Momento explicação histórica. Momento explicação sociológica. Entendamos aqui o capitalismo, o termo capitalista como via manual.
que capitalista significa em sua Isso. origem. Não o que a gente tem hoje por Isso. capitalismo, ou que a gente tenha os diversos entendimentos do que é capitalismo. É isso aí. Mas Hoje o em que dia era a gente entendido na época. falar eu sou capitalista, eu sou alinhado com o capitalismo, significa, na maioria das vezes, que a pessoa entende este modo, esse modo econômico Isso. como o modo mais viável, como o melhor modo, E não etc. vamos nos e tal. aprofundar no conhecimento de hoje, porque hoje não é, o é só episódio olhar de pro hoje lado isso. que tem muita explicação. Isso aí. Mas o da época era Mas diferente. O pensamento, e a gente está falando aí de final do século XIX, é o via manual. Capitalismo como a pessoa ter a propriedade dos seus meios de produção, um sistema com base de troca voluntárias, acumulação de capital, busca de lucro, e todo esquema de sistema de preços, competição, etc. e tal. Ser um capitalista, especificamente nessa época, via manual, tá? Termo, via dicionário, é a pessoa viver de investimentos. Não ela se alinhar com o sistema de pensamento capitalista, mas ela efetivamente ter dinheiro, investir, reinvestir, fazer lucro direto e tal. Então, para quem pensa nesse sentido, para muitas pessoas, né, que com realidade de pobreza, que era o que a gente via, né, ou que a gente percebe nos escritos do século XIX, que há uma realidade de pobreza muito forte, a ideia é viver de dinheiro sem trabalhar, né, ter dinheiro e não precisar trabalhar. Então, era essa a ideia. Tanto que a narrativa do próprio Machado leva a entender dessa maneira. Porque o Rubião não trabalha, ele vive dessas rendas, aí ele faz uns negocinhos aqui, uns negocinhos ali, com o outro personagem e não precisa trabalhar. A própria falta de conhecimento do Rubião sobre o que é e como funciona ser capitalista. Os negócios, ele não entende de negócios. Isso é a linha que conduz aí o que a gente já imagina que vai acontecer com ele. Perfeitamente, é o que conduz a obra. Mas retomando um pouquinho da narrativa, o Rubião, ele fica, então, ele é herdeiro desse filósofo Quincas Borba, só que há uma condição para ele assumir toda essa herança. E a condição é que ele cuide do cachorro Quincas Borba. Então, ele passa a ser quem cuida desse cachorro. Mas, na verdade, ele passa boa parte do livro maltratando esse cachorro. Não que ele vá bater, né? Mas ele vai dar pouca importância a esse cachorro. O que acontece? Ele sai lá de Barbacena, a terra do Nerso da Capitinga, e vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no caminho, ele já encontra um casal muito importante para toda a história, que é a Sofia e o Palha. Isso aí. Ele fala logo pro Palha, muito ingenuamente, que ele ganhou uma fortuna. Sim, porque agora ele se sente importante porque ele tá rico. Sim, e daí ele assim, olha, eu ganhei uma herança de um amigo. E o Palha, né, já cresce o olho. Nesse meio tempo, o Rubião, ele se encanta pela Sofia. Aliás, as descrições que ele faz da Sofia são ótimas. São. Só que a gente precisa entender assim, ó, qual foi a leitura que eu fiz da Sofia? De alguém que se aproveita das ocasiões, das oportunidades. Ela é muito parecida com o Palha. Sim. Porque o Palha, ele se aproveita diretamente, sendo homem e tudo mais, né? Ele que conduzia os negócios. Ela era a chave para conduzir os negócios. Porque enquanto os homens envolvidos nos negócios do Palha olhavam para a Sofia, eles não prestavam muita atenção no que o Palha estava fazendo. E é isso que acontece com o Rubião. O Rubião presta atenção, né, uma atenção demasiada na Sofia, se encanta por ela, chega a se declarar. A mente dele é completamente minada por essa ideia de Sofia. E ele... Olha só o nome Sofia, né? Aí a gente vai para outro, filosofia, mundo de Sofia. Bom, mas aí é só elucubração, gente. A viagem é livre. A viagem é livre. Aproveitem. Imaginação, gente, a gente tem que ter. O que acontece? O Rubião, ele se perde nessas questões do dinheiro, da própria herança. E quem acaba cuidando do dinheiro dele é o Palha. Que enriquece consideravelmente durante esse período. E isso vai sendo contado no livro de forma tão sutil
Ah, sim. Porque é a percepção do Rubião. O Rubião não percebe quanto de riqueza a mudança de casa do Palha, que eles se mudam para um bairro melhor, Aham. né? As roupas da Sofia. As e roupas, as joias. as É joias. interessante. No meio da leitura, você me apontou isso, que foi para ti uma releitura, para mim foi a primeira leitura. Sim. E ainda, para mim, no caso, foi a minha primeira experiência com audiolivro, que eu queria ter essa experiência de audiolivro que eu não tinha. Confesso que eu perdi bastante coisa em audiolivro, porque eu senti uma dificuldade, não sei se falta de prática, Pode ser. mas eu senti uma dificuldade bem grande em retenção de informação com o audiolivro. E você apontou isso, percebe as mudanças da Sofia. Então, se no início do livro ela estava com roupas boas e arrumadas, né? Mais Limpinha, simples, ajeitadinha, mas mais ela simples. estava mais simples. Lá pras tantas, pro meio do livro, ela recebe o Rubião deitada no divã, com luvas e com cabelo de tal jeito e com vestido maravilhoso. Só que isso vem em uma frase. Exatamente. Então, se você tá meio na corrida, você não pega, mas se tem que estar meio ligado no que tá acontecendo, realmente no que tá por trás da percepção do Rubião. Isso. É por isso que a gente tem que ficar ligado quem é que tá narrando ou por que perspectiva tá sendo narrada a história. Porque tá sendo narrada pela perspectiva do Rubião, que ele tem memórias de tempos atrás, quando ele já foi no Rio de Janeiro, quando ele já assistiu a a morte de um escravo que fugiu, ou que roubou, então uma execução. Sim. Ele já assistiu uma execução. Então a gente tem essas percepções dele, e às vezes, muitas vezes, como leitor iniciante de Machado, a gente pode ser levado a perceber só essas percepções. A perceber essas... Ai, gente, meu Deus, cadê o vocabulário? A gente é levado a notar só essas coisas. E a gente esquece de perceber as nuances. Então, assim, as roupas da Sofia mudando, a casa, a mudança de casa. Agora ela não vive mais em tal lugar. O casal vive em outro lugar. E a gente sabe essa diferença. A falta de tempo do Palha, da dedicação para receber o Rubião. E a gente também acompanha um pouco dos pensamentos da Sofia. Que apesar de ela se sentir um pouquinho culpada aqui, um pouquinho atraída por um fulaninho aqui, ali, ela tem essas questões, mas depois ela resolve, não. Afinal de contas, ela tem dinheiro, né? Afinal de contas, o Palha dá tudo pra ela. Então, ela usa da sua beleza pra atrair essas coisas também, né? Tem até umas questões do passado dela que ela deixa mais ou menos solto, assim. Então, gente, é uma leitura pra ser feita e refeita, e ainda assim a gente vai perder coisa. E coisa que a gente já falou de outras obras aqui na Rádio Caractere, que repete nessa. Foi uma obra lançada primeiro em capítulos. Em folhetim. E depois foi, acho que em 1896, foi lançada no formato de livro pela editora Garnier. Não, 92. 1892. 92? Isso. Alguma coisa assim. Então, ela primeiro saiu de forma... Livraria Garnier. Livraria Garnier, semanal, para depois ser compilada e sair em livro. Então tem todos esses ganchos para você ficar ansioso pro próximo capítulo, pra próxima deixa. E sem entender também, e sem entender muito do que tá acontecendo às vezes. Sim. Mas porque a gente tá percebendo a história, a narrativa, pela ótica do Rubião. E tem um romance paralelo. Tem. Uma história paralela da Maria Eduarda, Maria Benedita. Maria Benedita. Ó, dificuldade minha com o audiolivro. Maria Benedita com o Carlos Maria, tal, que evolui primeiro de um negócio com a Sofia, que depois vai pra Maria Benedita. A gente não vai entrar muito nessa questão, porque é uma história, história paralela que ela é importante pra obra. Eu acredito isso no final do 19, alguém agoniadíssimo pra saber o desenvolvimento do Rubião, e daí entra um capítulo que fala da Maria Benedita e do Carlos Maria. Eu falo, gente, não tô acreditando que eu vou ter que esses dois estão fazendo meio da história, me atrapalhando aqui na narrativa. Gente, e daí a gente percebe essa questão muito interessante dessas mudanças acontecendo, né? Só retomando ali a história que o Rubião tá vendo. Mas tem um outro personagem que ele fala muito na cara do Rubião. E daí ele fala na cara do Rubião e ele fala na nossa cara. Para nós também, para quem tá lendo, que toda essa mudança aconteceu. Essa mudança do Palha, né? Do enriquecimento do Palha e da Sofia.
que é o Major. Ah, sim. O Major, ele chega em determinado momento em que ele não é mais recebido pela família do Palha. A Sofia, ela não cumprimenta mais a filha do Major, não a chama mais para suas, né, pros saraus e tudo mais. E ele fala pro próprio Rubião: vejam como eles enriqueceram. Agora eles não querem mais saber da gente, É isso. porque eles estão com dinheiro. Então a gente percebe nessas características como o Palha, a Sofia, eles se aproveitam das situações para angariar a fortuna, dinheiro. E eles não se aproveitam só do Rubião, eles se aproveitam de outras pessoas. Sim, sim. Prática Assim comum. como não é só o Palha que está se aproveitando do Rubião. Uhum. Outras pessoas da sociedade vão todo domingo jantar na casa do Rubião, ou vão almoçar na casa do Rubião. Estão sempre passando lá para comer. Mas não é só para comer, porque eles... Primeiro, é um dia que eles vão lá, eles jantam, eles almoçam. Outro dia é o Rubião que não tá, mas ele diz: vocês podem ir lá, vão lá, os empregados estão lá e vocês vão. Não, mas você não vai estar em casa, eles dizem. Não, mas vocês podem ir, né? Responde o Rubião. E daí eles vão, nesses momentos que eles vão pegando coisas da casa do Rubião sem que o Rubião perceba. Primeiro é um charuto, daí é uma peça, aí é isso, é aquilo. Então eles vão se aproveitando dessa riqueza do Rubião, que tá lá perdido em pensamentos de Sofia. Uhum. Então a gente precisa entender que esse personagem, ele passa por uma transformação de depreciação de si mesmo. Né? Ele esquece da própria condição, ele esquece que ele ficou rico, ele não pensa muito. Ele vai se deixando levar por tantas coisas e a saúde dele acaba ficando debilitada. Uhum. E daí a gente a gente pode perceber quais são essas finalizações. Quem tá aí que não leu o livro ainda pode imaginar. Né? Ou então pegar o livro e ler, porque vale muito a pena. Lembrem que pessoas não morrem, pessoas movimentam humanitas. E aí a gente tem que entender o seguinte, aquela filosofia mostrada no começo do romance, dizendo que quem é o mais forte é quem consegue as coisas, quem é o mais esperto, em todo momento é o Rubião que tá achando que tá sendo esperto. Claro. Ele acha que é o esperto. Eu sou o vencedor, ele pensa. Mas em todo momento ele também está sendo ludibriado. Sim. E daí fica essa questão, quem é que está sendo o, entre aspas, entre muitas aspas, o esperto? Uhum. Porque daí a gente passa já da questão do caráter, né? E daí a gente não vai nem entrar nessa questão que é em outra medida. Tá. Pergunta de leitor inexperiente para uma leitora experiente. Não. Professora de português e de literatura. Não vem com essa de leitor não experiente, porque a gente já vai começar a discutir aqui nesse podcast. Tá. A gente conseguiria fazer um paralelo de dissimulação entre Capitu e Sofia? Não sei dizer. Mas é um ponto a se pensar. Porque Pra você que leu, olha só, eu li outras obras do Machado, eu não li Você não leu Dom Casmurro? Dom Casmurro. Pois é, eu fiquei pensando nisso, como faz muitos anos que eu li. Então você não é um leitor inexperiente. Eu já acabei com o teu discurso agora. Então, mas faz anos. Eu li meio à força, assim, eu li na canga. A gente tem obras, e daí é até uma sugestão para que as pessoas procurem. Tem outras obras que falam muito das obras do Machado e que fazem a referência às construções femininas do Machado. Uhum. Como ele constrói a mulher nas suas obras, né? Como ele faz essa percepção do feminino nas obras. Legal. E é bem interessante a gente ir atrás, assim. Eu posso ver se eu encontro alguma referência, quem sabe a gente coloca na descrição desse episódio. Se eu não encontrar, fica aí a dica de, gente, procurem sobre o feminino em Machado de Assis, que tem alguns trabalhos a respeito. E outro paralelo que eu pensei foi o da... Loucura é um termo talvez não muito apropriado, mas... da loucura e da ilusão do Bentinho com o Rubião. Eu senti também uma aproximação de leve nesses personagens, assim, que o Bentinho, ele se perde no ciúme e o Rubião fica nesse encantamento com a Sofia. Paixão, né?
Ele se perde na paixão pela nessa Sofia. coisa de querer conquistar e tal, e é só o caminho pro buraco. É só o Daí caminho pro a buraco. gente percebe que são questões relevantes nas obras realistas do Machado, né? Sim. Porque ele não escreveu só romances, não é só essa trinca desse universo realista criado pelo Machado. Há outras obras, como a gente comentou, tem contos e tudo mais. E nesse processo, ele vai criar personagens que se perdem neles mesmos. Uhum. Isso eu acho que é uma das características mais interessantes de Machado de Assis, é ele criar personagens que se perdem nos próprios sentimentos e nas próprias emoções. Eles perdem o fio da meada, né? Eles perdem a lógica, eles perdem o raciocínio. Uhum. Eu acho que isso é muito interessante de perceber na criação desses personagens por Machado de Assis. E de personagens que são os protagonistas. Porque geralmente a gente via, né, no romantismo, principalmente o romantismo brasileiro, vinha daquela ideia de romantismo como aquele rapaz bonito, loiro, alto e superdotado de todas as possibilidades. Vocês já devem ter imaginado coisas aí do outro lado, né? Tô até pensando. Esse é o romantismo mais brasileiro, tá, gente? A gente tem outros aspectos do romantismo que não são dessa veia criada aqui no nosso território. E a gente percebe que é esse mocinho super bom e tem, né, ele é fera, ele pensa muito, ele acha todas as estratégias. E quando se traz um personagem que ele é o protagonista, apesar de não ser o nome, né, o Rubião não é o nome da obra, é o cachorro. Vocês não sabiam? É o cachorro. Mas ele é o protagonista da história. E quando o Machado traz, não só o Machado, mas outros autores do tempo, trazem esses personagens que são os protagonistas e que eles não têm essa carga de espertos, de sabe, de super poderosos e cavalo branco. Não. Eles são personagens extremamente complicados, com ideias muito, muito difíceis de serem aceitas até. E eles são muito complexos. Eles são muito complexos. E quando a gente pensa na criação desses personagens, a gente pensa na mudança de perspectiva de quem está escrevendo. Uhum. Né? Então, vem de uma perspectiva em que há uma linha de construção de personagem protagonista, em que ele é super fodão, para uma perspectiva de um personagem que ele não é isso tudo. Uhum. Né? E não é isso tudo, e ele só se lasca, né? Só dá ruim para ele. Então, nesse sentido, a gente tem uma boa perspectiva dessa representação realista nas obras de Machado de Assis, nessa visão da mulher em Machado de Assis, que a gente também tem uma coisa muito romântica nas primeiras obras, dessa construção feminina. Uhum. Mas há ali indícios, mesmo nas obras românticas, há esses indícios irônicos, realistas. Tem. Então, isso é muito da obra do Machado. Então, eu acho que a gente pode perceber essas questões, pode fazer essa comparação que você colocou com outros personagens, eu acho que é plausível, e perceber essa mudança do Machado em relação aos outros romancistas do seu tempo. Talvez a importância dele esteja aí, esteja nessa narrativa ácida, como você falou, nessa narrativa irônica, que leva em conta personagens que a sociedade na época não imaginava muito que fossem personagens relevantes para uma obra, para um romance. Né? Um professor que ganha dinheiro e não sabe o que fazer com ele, tá, por que esse personagem é relevante para mim? Por que esse personagem é relevante para uma obra, para um romance? E a gente tem que prestar atenção, né? Lendo, novamente a gente leva em conta aquilo que o Ítalo Calvino fala das obras, de ler no seu tempo. Sim. Né? Então, acho que é bom fazer essa relação, porque você está fazendo uma relação com outros personagens do Machado, mas também fazendo relação com outros personagens e com outras características de obras que circulavam por outros autores contemporâneos de Machado. Que maravilha. Não é?
Eu acredito, eu aceito. Eu acho que eu tenho que ler mais Machado de Assis. Eu acho Tá? que todo mundo tem que ler mais Eu acho que Machado eu de tenho Assis. que ler mais Eu acho que literatura brasileira do tem. 19. Assim, ó, tem alguns autores brasileiros que eu não gosto muito. Ah, E normal. isso né? Não é porque é de fora brasileiro que a também, gente tem que não. gostar, não é porque é Não, francês eu acho que a que gente tem que tem ser gostar, por aí crítico vai. também em relação a isso, Uhum. nessas leituras. E a gente tem que ser crítico, inclusive, com as obras de Machado. Eu acho que a gente endeusa também. Muitas vezes na escola é isso que acontece. A gente coloca Claro. ele num pedestal tão alto, e a gente esquece que ele era um homem. Já acaba causando um pouco de aversão por causa disso, né? Ele é um Exato. super clássico indiscutível, então eu sou obrigado a gostar. Não, e eu sou obrigada a achar um máximo. Tem coisas na obra que eu não vou achar o máximo. E daí eu acho que é um ponto que a gente coloca como o que eu não gostei. Eu vou dizer, eu não gostei do final. Você não gostou do final? Não, eu me senti talvez muito impactada pelo final e triste. O final me deixou numa tristeza, numa desolação. Isso. Só que eu acho que é isso que eu gostei, não, sabia? aí é que tá. É o papel da obra como uma obra realista. A gente precisa entender isso. E nesse sentido, a gente precisa respeitar. Ah, é um final que eu adorei? Não. Mas é um final que eu respeito porque é um final do tempo. É um final que pertence a esse estilo de narrativa. É um final lógico, coerente. Faz todo sentido que o final seja esse. Sim, sim. Eu particularmente gostei. Eu gosto de livro de desgraça. Pois é. Então, quando acaba tudo destruído, pedra sobre pedra, não que eu fique feliz com um final triste. Mas é compreensível. Eu não tô dizendo que eu acho muito mais difícil montar um final assim do que montar um final... Exato. Porque você tá tudo dando certo. Aí vem a questão do realismo. Quem é que trabalha o realismo dessa maneira? É Machado. E daí é o que faz a obra dele ser tão significativa para a literatura brasileira e para a literatura mundial, que agora ele está começando a ser reconhecido lá fora. E é nesse sentido que a gente entende que uma obra não necessariamente ela precisa terminar com tudo flores. É, claro. E é uma obra que leva a refletir. Mas eu digo assim, o final para mim ele foi muito impactante. Mesmo depois de já ter lido a obra. Então, assim, aí voltando naquilo que eu estava falando sobre... Você pode ter pontos que você não goste de determinada obra. Não é porque ela é um clássico que você vai ler de qualquer maneira. Você vai ler com os olhos críticos. Você vai ler com o ruído do seu tempo. Com o ruído também. do seu tempo, com o que você gosta de ler. Mas não quer dizer assim, ó... é ruim porque eu não gostei. Exatamente. Opa! Aí é que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Você não gostou porque tem determinadas características que você não gosta em romance? Ok. Isso não quer dizer que é ruim. Até mesmo porque, se a gente levar em consideração a construção de personagens aqui, a gente tem questões muito bem elaboradas para aquele tempo. Sem dúvida. Gente, é século XIX, final do século XIX. E tem coisas até melhor elaboradas do que muitos autores de fora, que são bem mais conhecidos do que Machado. É que no Brasil a gente conhece Machado, que ele é empurrado goela abaixo na escola. Eu digo que ele é empurrado goela abaixo porque muitos de nós, na escola, não estamos prontos para ler Machado. Sim, sem dúvida. A leitura no Brasil é um dos grandes problemas. E a gente percebe isso porque a gente chega... eu tive aluno na época que era a 8ª série, não hoje é o 8º ano. Eu tive um aluno que não sabia ler, que não sabia escrever. E ele estava na 8ª série. Daí como é que empurra Dom Casmurro pela goela dele? Como é que eu vou dizer assim, ó, lê Machado, lê um conto de Machado. Gente, ele não sabe ler. Naturalismo? Hoje a gente tem um problema sério de leitura que nas universidades os alunos não sabem ler. As pessoas não sabem interpretar texto. E tem, sabe, uma profusão de gente aí que diz que é escritor e que diz que escreve, que diz que é redator, mas não sabe escrever. Por quê? Porque não sabe ler também. Não sabe fazer... não sabe mensurar informação. Eu não estou fazendo essa crítica dizendo assim, brasileiro não sabe ler. E nem falando que é todo mundo assim. Não é todo mundo assim. Claro. Eu estou falando como professora. É a tua realidade, tua experiência. É a realidade que eu vi em sala de aula, assim, de dificuldade de interpretar coisas simples de leitura.
sabe? De pegar nuances. Porque se levar em conta a quantidade de tempo que a gente passa na escola, era pra gente chegar num estágio do ensino médio, por exemplo, sabendo ler. Bem, proficientes em leitura. E daí a gente percebe, tem coisa errada. Mas eu não quero levar o assunto pra área da educação, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Outro episódio. Pode ser. Vamos finalizar então? Vamos finalizar. Palavras de encerramento, Suzane? Maravilhoso. Machado de Assis é maravilhoso. Pronto. Recomenda pra quem? Não é pra todo mundo, mas é pra quem gosta de obras do realismo. Tem isso também. Acho que você tem que gostar desse tipo de obra. Se você gosta de ler romances mais simples, com carga, né? Com outro tipo de... Romance romântico. Se você gosta mais desse, você não vai gostar desse tipo de livro. Você não vai gostar do Quincas Borba, mas é um romance, eu acho que necessário. Necessário. É bom você ter contato com esse tipo de romance. É bom ler com toda a paciência. Com certeza. É bom ler com... Gente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente escuta, quanto mais em tudo que a gente lê. Eu acho que são as palavras finais diante desse livro. É isso aí. Bom, dito isso, não digo mais nada, porque já foi dito, não é mesmo? E desejo a todo mundo boas leituras, acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no feed, instala aí Exatamente. o Google Podcasts. Estamos aí no YouTube, gente. Comenta com a gente, conversa com a gente. A gente se sente muito sozinho. E-mail contato@caracteribooks.com.br. Exatamente. Leitura sem medo, relaxa o corpinho. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.